Antes de começar esse vídeo, eu preciso falar pra você que se você não tá afim de ouvir informações íntimas, coisas sobre parto, sobre mulher, partes íntimas, detalhes muito íntimos relacionados ao trabalho de parto, eu recomendo que você pare esse vídeo agora e vá assistir outra coisa. Pra quem me conhece e vem me acompanhando há bastante tempo, sabe o tanto que eu desejei ser mãe, era o meu maior sonho, e eu queria que esse sonho se realizasse de uma forma plena, calma, tranquila, serena na minha casa. Eu queria que a minha filha chegasse ao mundo no lugar que ela fosse viver. Hoje Emma tá com 4 meses e meio e eu demorei tanto para fazer esse vídeo porque eu não sabia como era que eu abordava o assunto, o tema, sem confundir quem está assistindo. Então eu resolvi dividir esse vídeo em 2 partes. A primeira parte eu vou falar do meu relato do parto até o momento que Emma nasceu, e o segundo vídeo eu vou falar do pós-parto. E quando se decide ter um filho em casa, você não se planeja somente para o parto em casa, você se planeja para uma possível necessidade de transferir para um hospital, de repente até de ter uma cesárea. E eu acho que o fato de ter decidido fazer o parto natural e em casa me ajudou a abrir a minha cabeça, inclusive a não criar expectativas. O que acontecesse estava ótimo, contanto que minha filha nascesse saudável e que eu ficasse bem também. Eu vou logo direto ao ponto, porque como eu postei o vídeo do parto, vocês não, e da gestação, vocês têm uma ideia de tem tudo lá. Eu vou deixar os vídeos, os links dos vídeos aqui embaixo, mas vamos falar do parto. Meu parto demorou 3 dias. Então, Emma nasceu na quarta-feira, na segunda-feira de madrugada, de meia-noite, de domingo para segunda, o trabalho de parto começou. Quando eu comecei a sentir aquelas contrações, eu aguardei um pouquinho para ver se era só uma coisa que estava vindo e ia passar, e não passou. E era uma pressão muito forte na parte, né, no canal, e a sensação era que ela ia sair, a cabeça dela estava ali, ela ia sair a qualquer momento. Eu entrei meio que em desespero, pedi pro James ligar para a parteira. Com mais ou menos 1 hora elas chegaram aqui em casa e veio uma equipe, né? Não veio só minha parteira, veio minha parteira, a segunda parteira, que na realidade são 2 parteiras que eu tinha contratado para fazer o parto, e tinham mais algumas pessoas que a minha parteira achou que seria bom trazer. Bom, eu fui deitar, quando deu umas 4 e pouca da manhã eu já não conseguia mais ficar deitada, as contrações estavam muito fortes, eu levantei. Ai, eu tô olhando no monitor, a Emma tá mexendo. Ai, peraí que eu vou chegar nela. Talvez eu consiga terminar esse vídeo hoje. Então, o parto não progredia e eu me senti muito pressionada com aquele monte de mulher dentro da minha casa. E eu, sem saber se o negócio estava avançando, o que estava acontecendo, eu pedi para minha parteira me checar. E foi aí que eu cometi um erro muito grande. Eu não deveria ter pedido para ela me checar, porque foi um teste muito doloroso, muito doloroso. Eu não sei se é porque eu tinha feito algumas coisas para facilitar, né? Quando eu comecei a entrar em trabalho de parto, a parteira sugeriu namorar. Quando as coisas não estavam avançando muito durante o dia, eu acabei namorando algumas vezes, né? Como disse? Ele já estava meio sensível ali embaixo. Quando ela foi fazer o exame do toque, eu não sei o que estava acontecendo, mas parecia que ela estava tendo um pouco de dificuldade de encontrar a dilatação, enfim, eu não sei o que estava acontecendo, eu sei que ela não foi tão delicada, digamos assim. Infelizmente eu me senti violada. Foi uma experiência tão traumatizante, que eu me senti como aqueles relatos que eu via de mulheres que iam para o hospital e se sentiam dessa forma, né? Com uma enfermeira sem paciência. Eu pedi para todo mundo ir embora. Acabou que ela não me falou da dilatação. A experiência foi tão desconfortável que eu parei de progredir, e aí eu chorei muito. James, ele foi, nossa, eu nunca me senti tão próxima do James, ele nunca se sentiu tão próximo de mim como naquela noite. Aquela noite foi assim um marco no nosso relacionamento, com certeza. Eu falei pro James que eu não queria mais ninguém. Eu falei, vamos ter essa menina só nós dois.
Aí fiquei irracional também, né? Falei que não queria nem as parteiras mais, que a gente ia ter o parto em casa assim como eu queria, mas só nós dois. Eu consegui dormir, acordei no outro dia ainda com as contrações, mas sem dor. Então voltou aquela sensação que eu tinha antes das contrações de prática. Então a gente aproveitou para relaxar, saímos para tomar um café bem gostoso. Nós passamos o dia na piscina aqui no condomínio, fizemos um churrasquinho, foi uma delícia. No final da tarde tiramos uma soneca. Quando foi à noite, eu estava assistindo o meu seriado favorito, Grey's Anatomy. Maravilha, gente. Tá uma bela noite para salvar vidas. Aquela mesma contração, com pressão para baixo, voltou. Ele encheu a banheira, eu fiquei naquela banheira umas 2, 3 horas. Aquela pressão para baixo, né, como se a cabeça dela estivesse querendo já sair, foi diminuindo, né, estando na água, aquilo ali foi dando uma aliviada. E eu acabei resolvendo ir dormir, porque eu pensei, se aquilo acontecer de novo, eu passar a noite inteira acordada, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Parei, essa menina ela já tá vindo, eu sabia que ela tava vindo. E fomos dormi até as 4h45 da manhã, mais ou menos, quando eu acordei com cólica. Como se fosse uma cólica menstrual. Mas era uma cólica que meio que abraçava assim minhas costas, bem de leve. Ali eu fiquei, né, na cama deitada mais um pouquinho, aguentei mais 1 hora deitada, eu tive que levantar. Quando deu 6h45 da manhã, eu não aguentava mais de dor, tava insuportável, eu tava gemendo de dor. Não era só uma dor, era uma dor. Quando as minhas contrações, elas ficaram no intervalo de mais ou menos de 3 minutos entre cada contração, eu não estava mais aguentando, porque minhas contrações, elas eram longas. E estava ficando cada vez mais forte. E aí ligamos para a parteira, ela ficava pedindo para marque as contrações. Minha filha, não tem mais o que marcar aqui. Essa menina vai nascer, venha-se embora para minha casa. Eu levantei, saí da banheira, peguei minha roupa e falei pro James que eu estava indo pro hospital. Falei, vou pro hospital, não quero nem saber se você vai comigo, se você não vai. Eu vou pro hospital, vou ter essa menina no hospital. E eu tava assim, bem decidida, e aí o James ligou de novo pra parteira e falou, ó, a Andrea tá falando que vai pro hospital, eu não sei como é que ela vai, mas ela tá falando que vai. E aí ela falou, não, já tô chegando, daqui 10 minutos já tô a caminho. E ela chegou, e quando ela chegou, ela foi simplesmente maravilhosa. Ela fez meio que um papel de doula, né, pra mim. E ela me deu toda a força, todo o apoio. A segunda parteira chegou na sequência. E o James também, que não saiu do meu lado 1 minuto. Toda hora colocando pressão nas minhas costas. Tudo que eu precisava, ele estava ali pra mim. Então eu não teria conseguido fazer isso sem ele. Eu não queria ninguém, né? E eu tava muito firme nessa questão de não querer ninguém aqui. Eu acho que é importante dizer que depois que eu realmente entrei em transição, eu passei mal, vomitei todo o café da manhã que eu tinha comido. Tudo virou assim, parecia que fazia alguns minutos ou poucas horas que eu estava ali em trabalho de parto, mas na realidade Emma não nasceu até as 4h56 da tarde, ou seja, eu passei o dia inteiro em trabalho de parto, né? Todo o apoio emocional, físico e espiritual que eu sonhava, que eu precisava para conseguir fazer aquilo acontecer, né? Para conseguir ter a minha filha de forma natural, eu tive, estava aqui. Foi uma pena que eu tive que passar pela experiência do primeiro dia, do exame do toque, que a culpa foi minha de ter pedido o exame. Eu deveria ter pedido para todo mundo ir embora mesmo, sem fazer o exame do toque, mas eu acho que curiosa, querendo saber, tá avançando, não tá? E aí, ela nasce, não nasce? Eu acho que só quem já passou por isso, de ter tido um filho, que sabe o quanto a gente quer que aconteça logo, né? E quando tá para acontecer ou está acontecendo, a gente quer saber. E aí, quando é que, né? Vai até quando isso? Quando é que acaba? Quando é que ela vem? Quando é que eu vou segurar nos braços? Dor, tive muita. Foi muito, muito, muito doloroso. Tiveram momentos que eu duvidei da minha capacidade de conseguir fazer, né, o parto sozinha, sem ajuda médica, sem ajuda de medicamentos. Eu tô ficando emocionada, lembrando.
Foi difícil, não vou falar que foi fácil, porque não foi, foi difícil. Foi muito difícil, eu tava exausta. Eu fiquei em trabalho de parto ativo das 6h45 da manhã até as 4h56 da tarde, ou seja, foram mais de 10 horas de trabalho de parto ativo e foram 3 horas empurrando a Emma, né? E acho que empurrar, quando chegou o momento de empurrar, foi a parte mais interessante, digamos assim, do parto. Eu acho que foi a melhor parte, porque você se sente útil. Você tá fazendo alguma coisa para fazer aquilo acontecer, né? Eu tava com muita dor e tava muito cansada. Eu precisava que Emma nascesse. Até hoje eu não consigo entender como é que pode. Eu tava sentindo tanta dor e aí na hora que a cabeça nasceu, eu não senti mais nada. Eu lembro claramente falando, na próxima contração, a cabeça vai sair, eu vou empurrar com tudo, a cabeça vai sair. E eu falei em voz alta. E ninguém falou nada. E também se falou, eu não escutei, eu não prestei atenção, eu tava tão focada, tão na zona ali de concentração, que a minha meta era fazer a Emma sair. A Emma precisava nascer, eu precisava segurar minha filha no colo. Mas quando veio a contração, eu usei aquela força crossfiteira e eu empurrei, bum! Se você assistir o vídeo, você dá pra ouvir na hora que eu falo, que dor, né? Eu falo em inglês, né? E aí eu empurro, quando eu empurrei, você escuta a parteira falando, heads out, a cabeça tá fora, a cabeça saiu, a cabeça nasceu. E quando a cabeça nasceu, gente, eu tô toda arrepiada, vocês têm que ver aqui. Não sei se dá pra ver, eu tô toda arrepiada, lembrando. Gente, foi lindo, foi muito lindo. Ai, foi a coisa mais linda da minha vida. Foi muito lindo. A cabecinha nasceu, sentindo o cabelinho dela e a parteira falou que o cordão estava enrolado no pescoço e que eu precisava empurrar um pouco mais para tirar o cordão. E Emma, quem me conhece sabe que eu sou bem estreitinha, né? Então o ombro de Emma ficou meio que preso lá no canal vaginal e a parteira teve que ajudar para Emma sair, né? E eu acho que foi nessa hora, né, do ombro de Emma passar, do resto do corpo de Emma sair, que aconteceu, né, o desagradável, que foi uma laceração de 4º grau. Mas eu não senti dor. Depois que a cabeça de Emma saiu, eu não senti dor nenhuma. Eu só queria minha filha nos meus braços e na próxima contração Emma saiu. Emma saiu e eu segurei minha filha nos braços e foi a coisa mais linda que eu já vivi na minha vida. Ver a carinha dela, ela nasceu com um lábio tão vermelhinho. As unhas dela e os lábios tão vermelhinhos, ela tão perfeita, tão linda. E ali naquele momento eu sabia que eu tinha tido o parto que eu queria. Eu tive o parto que eu queria em casa. Emma tá acordando, eu acho que ela tá me ouvindo. E eu tava numa vibração, eu tava num lugar assim espiritual e tão elevado, que parecia que não tinha mais ninguém, só tinha eu e Emma e o James e eu tava com uma atitude tão positiva, tão... Quando as parteiras vieram e me falaram que teve uma laceração, eu lembro que eu achei que não era nada demais, assim, tudo bem, não tem problema, né? Tudo bem, a gente resolve, né? A gente corrige, né? Dá uns pontinhos e tá bom? E aí eu vi na cara delas que não era assim tão simples, mas elas tentaram agir tranquilas e disseram que era melhor ir pro hospital para fazer
para corrigir, porque ia ser um trabalho muito mais bem feito se estivesse no hospital do que se elas fizessem aqui, que se fosse um ponto ou dois, elas fariam, mas era precisaria de um pouquinho mais de ponto. Não me falaram, né? Não me falaram a real. Mas também se tivessem falado, eu ia só sorrir e dizer, tudo bem, não tem problema, né? Vamos. Gente, eu tava muito feliz, Você podia me falar que alguém tinha morrido. Você podia me falar que a Terceira Guerra Mundial tinha começado, que mesmo assim eu não ia conseguir sair daquele estado de espírito, né? De plenitude máxima. Gente, não existe nada que se compara, até hoje, que eu tenha vivido, que se compare a ganhar neném. Eu não sei se as pessoas que têm um parto normal com anestesia, as pessoas que passam por cesariana sentem isso, mas foi uma coisa assim fora do normal. Eu estava em outro lugar, em outro planeta. E Emma tá acordando. Depois que Emma nasceu, a gente ficou ali na banheira um tempo, esperando a placenta sair. A placenta não saiu de forma natural, eu não estava tendo mais contrações. Para a placenta sair, eu não tive mais contrações, esperamos acho que, nem sei quanto tempo, uma meia hora mais ou menos, e a placenta não saiu. E aí foi que minha parteira deu uma injeção de ocitocina sintética, eu acredito que é isso, na minha perna. E aí a placenta já saiu em 1 minuto, eu acho 2 minutos, sei lá, muito rápido. Eu tomei a injeção e ela já saiu ali. Emma também mamou e ela, nossa, pegou direitinho desde o começo, ela teve a pegada perfeita. E eu acho que o fato de eu ter pesquisado muito, estudado muito sobre a amamentação, saber, né, como fazer, o que fazer em cada situação me ajudou também. Eu não tive problema com relação a isso. Deixa um comentário aqui embaixo se você tem interesse em saber mais sobre a amamentação. Emma só mama e eu pretendo, né, amamentar por bastante tempo ainda, e ela está acordando. Agora eu acho que ela acordou mesmo. Então, basicamente, o parto foi isso, né? Lógico que não acabou por aí, porque eu precisei ir pro hospital. E aí é uma outra história, como eu falei. Eu vou falar do pós-parto e das coisas que ninguém me contou, as coisas que eu nem sonhava, né, que existiam. Deixa um comentário aqui embaixo, caso você tenha alguma pergunta sobre a minha experiência. É possível que eu tenha pulado alguma parte ou que eu não tenha comentado algo, porque eu tô aqui falando com você aqui e olhando pra Emma ali. Ela tá que não se aquieta. Então eu vou lá cuidar da minha bebê, segurar ela no colo, porque é colo que ela quer, então é colo que a mamãe vai dar. Foi pra isso que a gente teve, né? Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like e se inscreve também no canal. Obrigada por assistir e até a próxima. Tchau!